Pronto, está gravando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo normal? Pronto, ok. E agora vamos ver aí, se vocês vão ver isso aqui que eu estou botando na tela. Vocês estão vendo? Apareceu para vocês? Sim. Pronto, Sim. ok. Ó. Bowser, eu vou sair porque eu vou entrar aqui no computador, viu? Você que sabe. Só para a gente dar uma coisada aqui, certo, pessoal? Então, para a gente relembrar algumas coisas, viu? Só lembrar aqui algumas coisinhas. Quem está pedindo aqui para entrar? Samira. Pai, Anderson de novo. Carelli pedindo para entrar aqui. Isabel. Pediu. Já entrou, já. Isabel já está aqui, mas está aqui de novo. Pronto. Então, olha, pessoal. Lembrando, né? Vocês estão vendo? Apareceu para vocês aí? Sim. Pronto. Então, vamos lembrar aqui das coisas, pessoal. Preste atenção. Vamos ver o que a gente aprendeu em fração. Lembrando de fração aqui, porque a gente já trabalhou em fração esse ano. Vamos lembrar aqui de algumas coisas. Nós aprendemos o que era uma fração, não foi assim? O que é uma fração, Lázaro? O que é fração, Lázaro? Então, vamos olhar. Fração, né, pessoal, é uma coisa desse tipo aqui, né? Olha, lembre-se disso aqui, né? Olha, isso é uma fração. Lembre-se, pessoal. Para ser uma fração, tem que ter esse traçozinho aqui no meio. Ó. Esse traçozinho aqui no meio. É tanto que, se vocês sabem como é que se chama esse rapazinho aí, o nome dele é traço de fração. Porque só existe uma fração se existir ele. Se não existir ele, não existe fração. Certo? Então, lembre-se, fração se escreve dessa maneira. Não é assim, pessoal? Então, lembre-se, na fração, como se chama a parte de cima da fração que a gente aprendeu? Chama-se o quê? Numerador. Não é isso aqui, ó? E como é que se chama a parte de baixo? Chama-se denominador. Nunca esqueça disso. Toda fração ela tem numerador, que é o de cima, denominador, que é o de baixo. Não é isso, pessoal? Vocês se lembram disso que eu falei? Ó? Numerador, denominador. Vocês lembram disso, não lembram? Vocês lembram que eu disse para vocês que a fração conversa comigo me dizendo algumas coisas, né, pessoal? Me dizendo, por exemplo, algumas informações. A fração me dá informações. Só lembrando, se vocês fizerem isso aqui, por exemplo, com a fração, se fizerem assim, eu não vou saber o que é isso, não. Tem que botar o quê? Tem que botar o traçozinho. O traço. Se não botar, não é fração, certo? Tem gente que faz só assim. Aí bota o certo aqui embaixo. Tem umas pessoas que gostam de fazer. Tem que botar o traço. Se não botar, deixa de ser fração. Ok? Lembra disso? Então, preste atenção. O que eu falei para vocês foi que o denominador e o numerador da fração, eles conversam comigo, né? Assim, eles me dizem umas coisas, não é assim? O que significa cada um? O que é que eles me dizem? Por exemplo, o numerador me diz o que eu peguei da fração, não é assim, pessoal? Me diz o que eu peguei. Nunca esqueça, quando eu estiver falando em fração, eu estou falando em alguma coisa, alguma coisa que foi dividida em partes iguais. Não é isso que a gente tem que lembrar? Partes iguais. Não é parte uma do tamanho, outra de outra, não. As partes são todas do mesmo tamanho. Não esqueça disso. Por exemplo, o denominador da fração, ele me diz em quantas partes essa coisa que eu tinha foi dividida. Não é assim? Por exemplo, o 7 aqui está me indicando, está indicando para mim, para vocês, que eu tinha alguma coisa que foi dividida em quantas partes? Em 7 partes. Não é assim? E esse rapaz de cima, que é o numerador, de baixo, denominador, de cima, numerador. O rapaz de cima, o numerador, ele está me dizendo... valeu. E o numerador está me dizendo quantas partes dessas 7 eu peguei. Não é assim? Ou seja, aqui essa fração está representando o seguinte. Uma coisa que foi dividida em 7 partes, e eu peguei quantas partes? Eu peguei 4. Não é assim, pessoal? Vocês lembram disso? Não lembram disso? Botem isso na cabeça de vocês. Lembre-se, o numerador indica em quantas partes a coisa foi dividida. O denominador
O denominador indica em quantas partes essa coisa foi dividida. O numerador indica quantas partes eu peguei. Né, Anderson? Outra coisa, como é que eu leio a fração, né, pessoal? Lembrando disso, isso é importantíssimo. A leitura, eu posso botar lá uma questão, escreva como se lê as frações. Não sei. Pode ser que eu coloque, eu posso colocar. Não é assim? Como é que eu leio as frações? Lembre-se, os numeradores lê normal. Por exemplo, 4. Eu leio normal. É 4. Aí o denominador vai o seguinte. Se for 2, é meio. Olha, se for 1, é inteiro. Não é assim? Por exemplo, uma fração desse tipo aqui é 4 inteiros. Não é assim? Se o denominador for 2, lê meio. Meio. Por exemplo, uma fração desse tipo aqui é 1 meio. Uma fração desse tipo aqui é 7 meios. É assim? A partir do 3, né? 3, 4, é o denominador, pessoal. O denominador. O numerador, para mim, não. Eu leio ele do jeito que ele está. É o número que tiver lá, normal. Por exemplo, a partir do 3, aí para frente, vai ser terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Não é assim? Por exemplo, aqui eu leio 4 sétimos. Não é assim que eu leio? 4 sétimos. Lembre-se, quando chegar em 11, por exemplo, uma fração desse tipo aqui, aí eu acrescento a palavra o quê? Avos. Não é assim? Não é avos? Ou seja, isso aqui é o quê? 2, 11 avos. Aí vai para frente, né? 12 avos, 13 avos, isso a gente já sabe. Lembre-se, estamos revisando tudo. É assim que lê, né? Se lembra disso? Aprenderam? Se lembram? Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Eu tenho aqui uma figura. Essa figura aqui era bem grandona, né? Essa figura aqui. Por exemplo. Em quantas partes ela foi dividida? Foi dividida em quantas? Se você olhar direito, tem assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é assim? Foi dividida em quantas partes? Em 12. O denominador será 12. Quantas partes eu peguei? Ó, pintei. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, 6. Ou seja, eu tinha uma coisa que foi dividida em 12 partes, eu pintei quantas? 6. É 6, 12 A. Beleza? Entenderam? Se lembram como é, né, pessoal? Lembre-se do que a gente está falando. É como se aqui tivesse uma parte, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Não é assim, ó. As partes são assim. Mais ou menos assim. Beleza? Lembre-se disso. Isso a gente já viu, a gente já falou. Quem é que está falando aqui? Tem uma pessoa falando aqui. Continuando. Outra coisa que a gente viu, né? Já vimos como ler, já lemos com a fração, né, pessoal? Por exemplo, olha aqui um exemplo de uma pergunta que eu posso colocar para vocês. Qual é a fração correspondente a 3 dias de uma semana? 3 dias de uma semana. Uma semana tem quantos dias? Pessoal? Tem quantos dias uma semana? 7. 7, né? 3 dias é 3 de quantos dias? De 7. É ou não é? 6 meses do ano. Um ano tem quantos dias? Tem quantos meses no ano? 12, né? Fração 6 meses do ano é 6 de quanto? De 12. 3 dedos da mão. Na mão tem quantos dedos? Depende. Se for Lula, só tem 4, né? Se for Lula, só tem 4. Né? Lula não falta um dedo, não é assim, né? Mas assim, 3 dedos das mãos. Então, presta atenção. 3 de quanto? De 5. 5. 8 letras do alfabeto, por exemplo. 8 de quantas? Quantas letras tem? Oh, tá vendo aí? Só 6. Pronto, beleza, né? Só para a gente ir se ligando aqui. Pronto, continuando. Depois que a gente sabe o que é uma fração, vê o que é uma fração, vem as classificações das frações, né, pessoal? Os tipos de fração, vocês lembram? Que eu falei para vocês que as frações se classificavam em 3 tipos? Quais são? Olha, aqui elas, né? Como é que elas se classificam? Olha, própria, imprópria, própria, aparente. Vocês lembram disso? Lembram? Própria, imprópria e aparente. Quando é que uma fração é chamada de própria?
Ela é própria quando o numerador é menor que o denominador, não é assim? Ela é imprópria quando o numerador é maior do que o denominador. E ela é aparente quando o numerador dá para dividir pelo denominador, não é assim? Por exemplo, está aqui a fração imprópria. Por exemplo, a fração, vamos botar aqui, por exemplo, a fração 7/3 é imprópria, né? Numerador maior que o denominador e não dá para dividir, não é assim? Fração própria. Fração, por exemplo, 3/5 é uma fração própria, que o numerador é menor que o denominador. Fração aparente, por exemplo, 8/4 é uma fração aparente. Por quê? Porque 8 dá para dividir por 4, que vai dar quanto? Vai dar 2. Ou seja, 8/4 dá 2 inteiros. É ou não é? Lembre-se, fração imprópria é esse tipo, fração própria e fração o quê? Aparente. Fração aparente é aquela em que, desculpem, em que o numerador dá para dividir pelo denominador. Se der para dividir, é aparente. Se não der, se for maior e não der para dividir, é porque é imprópria. Beleza? Ainda se lembram disso? Beleza. Ou não? Ainda está se lembrando disso ou não? Outra coisa que eu falei para vocês foi que toda fração imprópria, não importa qual seja ela, né? Por exemplo, essas frações aqui são o quê? São impróprias ou são próprias? Ou são aparentes? O que elas são? São todas aparentes, né? Olha. É ou não é? Vamos lá ver se essas frações são o quê? São aparentes. Por quê? Olha. 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. 8 dividido por 8 dá quanto? Dá 1. 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5. 18 dividido por 3 dá quanto? Dá 6. 15 dividido por 3 dá 5. São frações o quê? Aparentes. Por que elas são aparentes? Porque o numerador dá para dividir pelo denominador. Beleza? Outras coisas que eu falei para vocês foi que as frações impróprias, toda fração imprópria, ela vira um número o quê, pessoal? Como é o nome aqui? Número o quê? Número misto. O que é um número misto? É um número que tem uma parte em forma de fração e outra parte em forma de número inteiro. Assim é um número inteiro mais uma fração. Por exemplo, vamos lá, presta atenção. Olha, o Gabriel chegou agora. Se eu tivesse isso aqui, ó, 2, aí 1/3. Isso aqui é o quê? É o número misto. Né? Mas de onde vem esse número misto? Então, saiu ele. Não saiu isso aqui. Então, preste atenção. Toda fração imprópria, imprópria. Por exemplo, a fração 8/3 é uma fração imprópria. Não é uma fração imprópria? 8 não dá para dividir por 3. Mas essa fração imprópria, ela pode se transformar em um número misto. O que é um número misto? É um número composto por uma parte inteira e outra parte fracionária. Lembra disso? Por exemplo, como é que eu pego esse número misto e transformo em uma fração? Muito simples, né? Pega o numerador, divide pelo denominador, que vai dar 1, 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. Pronto. Essa parte aqui é a parte inteira. Essa parte que sobrou aqui é o numerador. E o denominador continua sendo o mesmo. Ou seja, 8/3 é 2 inteiros e 2/3. Beleza? Beleza. A fração, por exemplo, 10/3. Como é que faz a fração 10/3? Vou pegar 10, vou dividir por 3. Dá o quê? Dá um 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Olha, parte inteira, 3. Número que sobrou aqui é o numerador e o denominador continua o quê? O mesmo. 3 inteiros e 1 inteiro. Não é assim, pessoal? Outra coisa que eu disse para vocês também foi que, assim como uma fração imprópria vira um número misto vira uma fração imprópria. Não foi assim que eu disse para vocês? Se uma coisa vai, a coisa também volta. Se ela foi, ela vem. Concordam comigo? Uma coisa que vai, essa coisa também volta. Então, vamos lá, presta atenção. Por exemplo, esse número aqui, por exemplo, 2 inteiros e 1
quinto. Isso é uma fração imprópria. Isso é um número misto que corresponde a uma fração imprópria. Como é que eu faço para virar uma fração? Preste atenção, olha como é que eu faço. Pego a parte inteira, multiplico pelo denominador e somo com o numerador. Então, coloco tudo isso sobre o denominador. É assim, ó. Agora, vamos lá. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11 quintos. Pronto. Isso daqui corresponde a 11 quintos. Concordam comigo? Lembram disso? Por exemplo, a fração 3 inteiros e 7 oitavos. Seria 3 vezes 8 mais 7 sobre 8. Que ficaria 3 vezes 8, 24. 24 com 7 dá 31 oitavos. Beleza? Toda fração imprópria vira um número misto, todo número misto vira uma fração imprópria. A gente já sabe disso, né? Coisas que a gente aprendeu. Depois que a gente aprendeu isso, nós aprendemos algumas mais outras coisinhas de fração, né? Por exemplo, aqui tem algumas coisas, né? Alguns números inteiros, né? Olha, aqui tem assim, para a gente relacionar, né? Por exemplo, os números aqui que a gente se lembra das coisas. Vamos lá. Por exemplo, 2 inteiros e 3 décimos. Onde é que está aí? 2 inteiros e 3 décimos. Aí que canto. Olha, tá aqui, né? Olha. Olha aqui, 2 inteiros e 3 décimos, aqui seria o A, né? 4 inteiros e 2 nonos. 4 inteiros e 2 nonos, aqui seria o B, né? 7 inteiros e 5 sextos. 7 inteiros e 5 sextos, aqui seria o C. 1 inteiro e 2 quintos. 1 inteiro e 2 quintos, aqui seria a letra D. Letra E, 9 inteiros e 2 quartos, aqui seria a letra E. Seria a Né? E 3 inteiros e 1 meio, só pode ser essa, né? F de fiofó, tá? De furico, fiofó, né? Então, isso é o que a gente aprendeu. Beleza? Se lembram disso? Se lembram? Coisas que a gente aprendeu. Bom, aprendemos a ler os números mistos, aprendemos a falar isso. Então, vai cair isso aí também, né, pessoal? Outra coisa que nós aprendemos, lá, assim, aqui, as frações, para transformar em número misto. Todo mundo se lembra, né? Por exemplo, essa fração aqui, por exemplo, 19 terços, transformar no número misto. Como é que eu faço para transformar em número misto? Vou pegar 19, dividir por 3, e dá o quê? Dá um 6. 3 vezes 6, 18, para 19 e 1. Ficaria 6 inteiros e 1 terço. Beleza, né? É isso aí, né? Se lembram disso, né? Gabriel saiu de novo, pediu para voltar, né? Continuando, né, pessoal? Lembrando disso, isso a gente já sabe, já aprendeu. Agora vamos lá. Outra coisa que a gente aprendeu foi simplificar uma fração. Vocês se lembram, pessoal? A gente aprendeu a simplificar uma fração. Aprendemos o que é, as frações equivalentes, que são as frações que representam a mesma parte. Aí, depois que aprendemos frações equivalentes, aprendemos a simplificar frações. Simplificar. Como é que eu simplifico uma fração? Está aqui, ó, por exemplo. Simplificar a fração. Você lembra? Simplificação de fração? Simplificar a fração. Está aqui. Simplifique as frações. O que é simplificar? Ora, Lázaro. Simplificar, Lázaro, é escrever de maneira mais simples. Não é isso, Eric? Simplificar é escrever de maneira mais simples. Uma coisa é escrever de maneira mais simples. Vou pegar aquela coisa, vou escrever de uma maneira bem mais simples. Para simplificar uma fração, a gente procede da seguinte maneira. Eu vou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Não é assim? Vou dividir até enquanto der. Até chegar numa fração que não dá mais para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quando eu chegar nesse local, nessa situação, aí eu vou ter uma fração irredutível. Por que irredutível? Porque ela não pode mais ser reduzida. Não é assim? Por exemplo, essa fração aqui, ó, 4 dozeavos. Ela pode ser reduzida. Ela pode ser simplificada, né? Simplificada.
Lázaro, é obrigatório simplificar? É obrigatório. Simplificar é obrigatório. A partir do momento que vocês aprendem a simplificar a fração, é obrigatório vocês simplificar. Tem que simplificar. Certo? Aonde aparecer uma fração que dê para simplificar, vocês têm que simplificar. É obrigatório simplificar. Então, como é que eu simplifico, Lázaro? Eu vou procurar um número que dê para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Lázaro, só pode ser por um número? Não. Você pode procurar o maior número possível, ou pode simplificar a primeira vez, depois simplificar a segunda, simplificar depois. Enquanto der para simplificar, você vai simplificando, né? Por exemplo, aqui eu tenho 4 dozeavos. Dá para simplificar, não dá, pessoal? Dá para simplificar por quem? Quem seria o número que dá para simplificar? Diga aí alguém, diga aí para mim. O próprio 4, não? Olha, tá. Quem foi que disse que dá por 4? Anderson, né? É. Dá por 2, não dá? Mas por 2 aí eu vou ter que simplificar de novo, né, pessoal? Eu não teria que simplificar mais uma vez? Então, por 4, como o Anderson acabou de dizer, ok, olha, dá para simplificar por 4. Por quê? Porque já fica irredutível. Por exemplo, 4 dividido por 4 dá 1. Não é isso, Anderson? E 12 dividido por 4 dá o quê? Dá 3. Pronto, simplifiquei. Não dá mais para simplificar. Se eu simplificasse por 2, olha, 4 dozeavos, eu simplificasse por 2. Ó. Tem algum problema, Lázaro? Nenhum. Só que quando você simplificar aqui, vai dar assim, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2, e 12 dividido por 2 vai dar o quê? 6. E 2 e 6 ainda dá para simplificar de novo, por 2. Dá para simplificar de novo por 2, que dá 2 dividido por 2 dá 1, e 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Você pode simplificar por 2? Pode. Só que você vai ter que simplificar mais uma vez. Não é assim, Anderson? E você simplificando por 4, você já vai direto, né? Já vai-se embora. Pronto, aqui, por exemplo, 8 e 20. Dá para simplificar também por 4. Não dá, Anderson? Porque 8 dividido por 4 dá 2. E 20 dividido por 4 dá 5. Aqui, ó. Dá para simplificar por 3. Não dá por 3? 9 por 3 dá 3. E 21 por 3 dá 7. 18 e 24. Dá para simplificar, sabe por quem? Por 6. Ó. Por 6. Por quê? 18 por 6 dá 3. 24 por 6 dá 4. Pronto. Então, vocês se lembram de simplificar, né, pessoal? Lembre-se. Simplificar é escrever de maneira mais simples. Escrever de maneira mais simples. Beleza? Se lembram disso? Sim. Daí, Sim. eu falei para vocês, né, pessoal? Na última vez, né, e continuando, né, por exemplo, aqui tem, né? Por exemplo, olha aqui um exemplo de questão. Diz assim, olha essa questão 3 aqui, diz que em um evento, 80 dos 120 balões eram de cor laranja. Qual a fração irredutível representa a quantidade de balões laranja em relação aos balões? Por exemplo, vamos lá, presta atenção. Era 80 em quanto? 80 em 120. Era 80 balões. De quantos balões? De 120 balões. Vamos simplificar a fração? Ó. Olha aqui, tem um zero aqui, tem um zero aqui. Ó. Pode eliminar. Ficou o quê? Ficou 8 por 12. Que dá para simplificar por 4. Ó. Que vai dar o quê? 8 por 4 dá 4. E 4, ó, dá 2. E 12 por 4 dá quanto? Dá 3. Olha, um zero por 0. Ah, Lázaro, se eu tivesse assim, Lázaro, eu posso simplificar um zero com um zero. Agora, se eu tivesse assim, Lázaro, aí eu simplificava um zero com um zero, um zero com um zero. Ficaria 8 sobre 1, que é igual a 8. Está vendo aí como é interessante? Simplificando fração. Beleza? Todo mundo se lembra como é que simplifica a fração? Sim. Sim. Depois da simplificação de fração, olha que aqui é a revisãozinha para a prova. Pessoal, por que eu estou revisando hoje? Deixa eu dizer aqui a vocês. Eu estou revisando hoje porque amanhã
eu não vou dar aula, certo, pessoal? Por que Lázaro não vai dar aula amanhã? Porque Lázaro não quer? Não. Lázaro não vai dar aula amanhã porque Lázaro tem um compromisso com o sindicato. Eu faço parte do sindicato. E amanhã nós vamos para uma viagem com o sindicato para Nísia Floresta, certo? Nós vamos sair de 5 horas da manhã. Aí não tem nenhuma possibilidade de tarde eu estar aqui para dar aula. Né? Com certeza. Então, assim, amanhã vocês não terão aula comigo. Entendeu aí? Por que, Lázaro? Vocês estão dispensados da aula. A revisão é hoje aqui. Vocês estão dispensados da minha aula amanhã. Por quê? Nós só vamos ter a prova agora. Beleza? Entendeu? Porque amanhã eu estarei lá. Não é porque Lázaro gosta, não, porque precisa. Certo? Vamos para frente. Outra coisa que eu falei para vocês, só para a gente se lembrar aqui, né, pessoal? Outra coisa que eu falei para vocês foi de MMC, não foi, pessoal? O que é o MMC? Vocês lembram de MMC? É o menor múltiplo comum. Por que eu falei de MMC? Porque a gente precisa para as operações com frações. Não é assim, pessoal? Lembre-se, o que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Como é que se calcula o MMC? Por exemplo, se eu dissesse assim, calcule o MMC de 12, 16 e 20. Quem seria o menor múltiplo comum de 12, 16 e 20? Eu disse, como é que calculo o MMC? Não sei. Eu pego o seguinte, boto 12, boto 16, boto 20 e vou fatorar assim, né, pessoal? Lembra? Estou fatorando aqui. Lázaro, o que você vai fazer? Vou dividir por 2, tentar dividir por 2, né? Assim? Se der por 2, dá por 2. Aqui dá 6, aqui dá 8, aqui dá 10. Ainda tem alguém que dê por 2? Tem. Dá 3, dá 4, dá 5. Ainda tem alguém que dê por 2? Tem. 3, não dá. Dá por 2. E 5 também não dá. Ainda dá por 2, que dá 3, não dá. Dá 1 e dá 5. Aí dá por 3, que dá 1, 1 e 5. Aí dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Fazendo a continha, eu tenho 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, 30 vezes 2, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 2 dá 240. O MMC aqui seria 240. Não é assim? Lázaro, por que você está falando de MMC? Porque lá na frente nós temos a parte de adição e subtração de frações. Vocês lembram disso, não lembra que eu falei para vocês? A adição e subtração, e disse a vocês que na adição e subtração de frações, nós tínhamos algumas possibilidades, não foi, pessoal? Primeira possibilidade, né, aqui, ó, por exemplo, eu tenho adição de frações com denominadores iguais, né, assim, ou subtração, adição ou subtração, né, por exemplo, frações com denominadores iguais, o que se faz, ó? Por exemplo, 4 nonos mais 3 nonos. Eu faço o quê? Olha, conservo o denominador, né? Aí soma os numeradores. Aí 4 mais 3, 7 nonos. Não é assim, pessoal, que eu disse para vocês? Ó? Não se soma 9 mais 9, 18, 4 mais 3, 7. Não é assim. Conservo denominadores iguais. Ó, iguais. Aqui, por exemplo, conservo o denominador, aí soma 4 mais 2. Que vai dar 4 mais 2, 6 oitavos. Ah, Lázaro, mas 6 oitavos dá para simplificar por 2. Tem que simplificar. 6 por 2 dá 3. E 8 por 2 dá quanto? Dá 4. Beleza? A gente se lembra disso, né? Ah, Lázaro, se tiver número misto assim, ó, o número misto e o número misto. Primeiro, antes de fazer a fração, você transforma em números mistos assim, por exemplo. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1 dá 9 quartos. Aí mais 3 vezes 6, 18. 18 com 5 dá 23 sextos. Aí agora você pode somar. Entendeu aí como é interessante? Primeiro, se for número misto para somar, você tem que fazer o quê? Primeiro, transformar eles em fração para poder somar. Vocês lembram disso, não lembram? Lázaro, você disse aí a fração com denominadores iguais. Perfeito, Lázaro, muito bom. Mas, Lázaro, se tiver denominadores diferentes, Lázaro,
Denominadores diferentes para somar ou subtrair, Lázaro. Por exemplo, aqui, Lázaro. Olha só, Lázaro, aqui. Uma situação dessa daqui, Lázaro. Por exemplo, eu vou somar um terço mais 5 sextos. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, né, pessoal? É tirar o MMC dos denominadores. Por exemplo, 3 e 6 são os denominadores. Vou tirar o MMC. Dá por 2, que dá 3. E dá 3. E dá por 3, que dá 1. E dá... Aí, 2 vezes 3 é quanto? É 6. Aí eu faço o seguinte, olha. O MMC passa a ser o novo denominador. Não é assim que a gente aprendeu? Aí faz o quê, olha? Divide pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar. É assim que faz. Então, vamos lá. Divide pelo de baixo. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Pronto. Agora, 2 mais 5, 7, 6. Pronto. Beleza? Vocês ainda se lembram disso? Lembro. Lembra disso, né? Bom, isso é que nós vamos fazer também. Ah, Lázaro, e se for muitos números, Lázaro? Se tiver uma adição de um bocado de números, assim, por exemplo, ou subtração, tiver assim um montão de números, como tinha uma questão aqui que parece que sumiu agora, eu queria botar. Não, aqui já vai a multiplicação. Não tem problema, não. Nós temos aqui para todos os gostos, né? Por exemplo, temos aqui, por exemplo, está aqui, ó. Subtração aqui, ó, por exemplo. 3/4 menos 1/6. Como é que eu faço, Anderson? Anderson Careca. Primeiro eu vou fazer o quê? Olha, vou levar para o canto aqui 4 e 6 e vou tirar o quê, Anderson? O MMC. Dá por 2, que dá quanto? Dá 2, que dá 3. Aí dá por 2 ainda, que dá 1, que dá 3. Aí dá por 3, que dá 1, que dá 1. Aí fazendo a multiplicação, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Aí eu levo para cá, né? Olha. Olha só, 12 é o novo rapaz. E agora faz o quê? Olha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Né? Divide pelo denominador antigo, multiplica pelo outro. Vamos lá. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3, 9. Menos 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. Aí agora, 9 menos 2 dá 7, 12A. Beleza? Então, isso é o assunto da gente. Esse é o assunto que nós vamos trabalhar com vocês na prova. Não tem nada mais do que isso. O assunto que nós vamos trabalhar na prova é isso. Beleza? Entenderam? Aprenderam? Se lembram? Sim. Esse é o assunto da nossa prova. Não tem outro. É adição, subtração, fração só, que eu não falei da multiplicação, né? Então, pronto. Essa revisãozinha aí é o que a gente tem, né, na nossa prova. Nosso assunto é esse. Só fração, é uma prova bem fácil. É uma prova para todo mundo tirar nota boa. Viu, João Paulo? A chance de você tirar nota boa. Viu? Para se recuperar um pouquinho, né? Para fazer a recuperação precisando de menos pontos, de pouquíssimos pontos. É isso? Então, pronto. Essa foi nossa aula. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, que é a nossa prova, certo, pessoal? A nossa próxima aula é a nossa prova. Amanhã eu não darei aula porque eu estarei em Nísia Floresta. Eu vou sair daqui de 5 horas da manhã. Então, só voltarei talvez no domingo de tarde, não sei. Dependendo do desenrolar desse negócio lá. Amanhã não tem condições de eu estar aqui. Talvez sábado de noite ou domingo. Valeu? Um abraço. Fiquem com Deus e tchau para vocês. E até a próxima aula, que é a nossa prova. Não esqueça. Vocês já têm o horário, né?